Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Talks Estadão Mídia e Marketing, um podcast que quer ser um espaço de bate-papo para líderes de marcas e também executivos de grandes empresas, e a gente discute negócios, tendência e inovação. Eu sou a Rita Lizauskas, sou jornalista e ao lado do Igor Ribeiro, que é editor aqui do Estadão Mídia e Marketing, vamos conduzir mais uma vez mais um bate-papo dessa temporada especial que estamos focados em mulheres que estão transformando o mercado e moldando o presente e o futuro das empresas onde atuam. Certo, Igor? É isso aí, Rita. E obrigado por vir aqui hoje aos nossos estúdios, Maria Emília Pérez, da Deloitte. Muito obramademoito. Eu que agradeço a oportunidade, um veículo tão importante para a gente ter um debate tão relevante. Então vou apresentar rapidinho aqui a Maria Emília Pérez para vocês. A Maria Emília está na Deloitte desde 2022, onde chegou como diretora de inovação, sendo promovida à liderança de estratégia e desenvolvimento de negócios para clima e sustentabilidade em 2024, que é a atual posição dela na multinacional. Antes ela esteve por 18 anos na Vale, começando em performance e assumindo depois várias posições de liderança em áreas como inovação e transformação digital. Também nesses temas, a Maria Emília tem MBA e especializações em instituições como a Kellogg's e é mentora e conselheira de empresas. A Maria Emília Pérez participou de eventos importantes sobre sustentabilidade e mudanças climáticas, como a COP29 e o Energy Summit do MIT. E agora na COP30 ela vai liderar a força-tarefa da Deloitte, também junto às delegações que estarão lá no evento, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Bom, o ano de COP30 é muito importante para muitas empresas, né? Eu queria que você primeiro contasse para a nossa audiência o que é a Deloitte e como essa questão da sustentabilidade, né, ela entra dentro dos sistemas e dos processos da empresa. Perfeito. A Deloitte é a maior consultoria de serviços profissionais do mundo. Hoje a gente tem mais de 500 mil empregados ao redor do mundo, de diversos países. Isso nos garante uma capilaridade tanto em termos de competência quanto de profissionais e também, ao mesmo tempo, entender o que está acontecendo nas diversas regiões do mundo. A clima, sustentabilidade é uma pauta que não é só relevante para a Deloitte como empresa, mas um potencial incrível para a gente em gerar impacto efetivo como uma consultoria de serviços profissionais no mundo, né? Então, a gente entender, dominar essa pauta e liderar essa discussão junto aos nossos clientes, a gente entende como vital não somente para os nossos negócios, mas como para a sustentabilidade também do mundo de maneira geral. Uhum. E a gente estava conversando agora há pouco aqui fora do ar sobre como que esse tema ele tem que ser conectado com diversos setores da indústria, né, incluindo aí o poder público, né, como um pivô disso tudo, mas que não adianta só ele sozinho, só ele com mineração, só ele com telecom, precisa ser uma coisa integrada, né? Então eu queria saber justamente de você como é que o mercado brasileiro, né, de forma geral, não necessariamente os clientes da Deloitte, mas qual a sua percepção do mercado brasileiro hoje sobre essa transformação? Eu falo que a gente vê uma evolução significativa na maneira como o mercado olha para o tema de transição energética e clima, né? Eu vou falar que há 2, 3 anos atrás ainda existia uma imaturidade com relação à efetividade desse tema, qual era o impacto real, então a gente fala que tinha muita espuma ainda acontecendo. Foi muito interessante, marcante para mim, numa conversa que eu tive durante a COP29 com um dos negociadores da Deloitte que faziam parte, né, do negotiation team na COP, na presidência da COP 2029, né, a gente estava como apoio lá, e naquele momento eu perguntei para ele: como que está a maturidade das discussões? Porque a gente via muito a mídia falando, né, olha, a gente não chegou-se até então a um acordo e tudo, e foi muito interessante e corrobora com a minha percepção no sentido do avanço dessa maturidade. Ele falou, olha, as discussões técnicas estão extremamente alinhadas, né? Então nós chegamos num consenso técnico. As discussões agora são muito mais na esfera geopolítica.
e não na esfera técnica. Então, isso é exatamente o que eu tenho visto. Obviamente, a gente não pode ainda falar que a gente está num nível de maturidade, de entendimento altíssimo, mas a gente tem feito uma evolução significativa. O Brasil tem grandes experts em diversas temáticas, então a gente tem esse diferencial, além da nossa matriz energética extremamente limpa, mas a gente tem um diferencial de competência, de conhecimento. Então, isso é muito importante. A gente vê também uma evolução na maturidade do setor privado, as pautas, como que realmente a gente tem conseguido dar relevância para o assunto, e também vem nessa maturidade, que é a gente entender que efetivamente a transição ela impacta na estratégia e no modelo de negócio dessas empresas. Até então, a gente via a estratégia de sustentabilidade como uma estratégia em paralelo, meio que apartada. Então, tem uma estratégia de sustentabilidade, e eu gosto de falar muito que essa evolução vem, e a gente consegue ver nas empresas quando a estratégia de sustentabilidade ela está na estratégia core. Ela entende que ela está revendo seus processos, seus modelos, e aquilo começa a acontecer. Não é opcional, Central. Não é opcional. E eu falo que a gente escuta isso muito, a gente fala isso muito, que a gente precisa liderar a transformação. E isso é uma verdade. A gente, que você diz Brasil? Brasil e o setor privado, Então, se você, você tem a sua empresa, você está ali no dia a dia, se você não liderar a transformação, você fica para trás. Agora, Maria Emília, deixa eu pegar esse gancho. Entre a COP29 e a COP30, que vai ser em Belém, aqui no Brasil, existe um fator, já que você falou de geopolítica, chamado Donald Trump. Você acha que mesmo ele reafirmando uma nova saída do Acordo de Paris, mesmo o risco da COP ser um pouco esvaziada, com os Estados Unidos mandando ali oficiais mais médios, não grandes líderes ali do governo americano, você acha que isso não pode esvaziar esse interesse das empresas por fazer diferente, já que tem os Estados Unidos falando que isso é menor, isso não importa? Olha, eu entendo que as pautas relevantes, elas vão continuar. Elas vão continuar na mesa. E a gente tem que continuar a jogar o jogo das pautas relevantes. Esse é o ponto que eu tenho sempre trazido para as discussões. Independentemente desse zeitgeist diferente que está acontecendo. Exato. A gente não pode diminuir a relevância em função disso. Então, acho que uma vez que a gente continuar dando a relevância que se é devida, eu acho que as coisas mudam. Segundo, a gente não precisa ajustar a narrativa para encaixar, a gente tem que continuar na pauta prioritária. Um outro ponto sobre o esvaziamento, eu acho que corre um risco, sim, da gente talvez ter menos tração, mas é isso que a gente está buscando que não aconteça, porque a gente precisa do setor privado na mesa, como a gente falou, para isso acontecer. Então, e a relevância do setor privado, ele já vem sentindo ao longo dos últimos anos o tamanho do impacto de mudanças climáticas nos negócios. A gente sentiu isso no Brasil, a gente tem sentido isso ao redor do mundo. Em todos os setores, inclusive na agricultura. Fortemente, que é tão relevante para o nosso PIB. Então, não dá para a gente falar que vai ser só em função dessa situação geopolítica mundial, mas a gente precisa trazer o real jogo para a mesa e não desfocar do problema que muitas vezes acontece nessas movimentações. Então, eu iria por essa linha de que acho que o papel nosso, ele é muito de trazer relevância, tanto nós como consultoria, como vocês, de trazer relevância devida ao tema e tentar tirar o foco de discussões que talvez não sejam tão interessantes. Então, para a Deloitte, isso está claro? Está claro. A gente está na pauta prioritária, clima e sustentabilidade, ele é uma pauta relevante, é uma pauta prioritária para os negócios dos nossos clientes, então é ali que a gente quer apoiar e a gente sabe do real impacto no mundo, e a Deloitte busca sempre gerar um maior impacto positivo junto à sociedade e aos nossos clientes. Numa entrevista ao Estadão ano passado, o Geoff Tuff, que é o diretor global de sustentabilidade, ele comentou que 90% das indústrias se beneficiarão muito dos projetos de descarbonização. Como é que a gente... Eu vou inclusive depois colocar nos comentários aqui do YouTube o link para essa matéria. Como é que a gente pode perceber isso, esses tipos de benefícios de uma forma mais enfática? Às vezes fica muito discreto isso, muito sutil. Como é que você coloca isso, por exemplo, para os seus clientes ou para uma empresa que está interessada em melhorar a sua pegada ambiental?
tem duas linhas que a gente pode trazer. O Geoff é um grande amigo, eu tive com ele agora há pouco. Ele, inclusive, está liderando toda a prática de sustentabilidade para a cadeia de mineração e siderurgia, fantástico. A gente tem uma linha de otimização dos negócios, então, como que a gente pode trazer mais eficiência energética, então, trabalhar na linha de otimização, né, que é uma linha interessante para as empresas, e a gente tem uma linha de novos negócios. Né? Então, quais são os potenciais novos negócios a partir da transição energética? Né? Então, a gente está nessa linha de aproveitamento, é um ponto muito interessante. Né? Então, a gente olha para a mineração, por exemplo, e a gente fala, olha, como que a gente pode usar rejeitos para que gerem novos negócios. E aí, a partir daí, potencialmente, novos modelos de negócio. A gente faz a mesma coisa para a siderurgia. Né? Como que a gente trabalha novos modelos, circularidade, eu falei, né, de rejeito também, mas a gente tem, por exemplo, a matriz energética, os biocombustíveis, a bioenergia. Então, tudo isso a gente precisa olhar nessa ótica, para mim, da oportunidade de geração e de aumento de receita. Quando a gente fala de novas tecnologias, e a gente sabe que o maior desafio da transição é o custo dessa transição. Né? Então, eu não estou querendo de forma nenhuma trazer um mundo lindo e diminuir o custo. Acho que esse é o grande desafio da transição energética. Que ela seja justa. Que ela seja justa e que ela seja acessível financeiramente. Porque eu falo o seguinte, não adianta, porque na hora que a gente vai para a mesa, para um board, para um conselho, a decisão financeira, ela que vale. Preponderante. Mas por quê? Eu falo, gente, não é capitalismo, não tem o foco, talvez, né, no que realmente interessa. Não é isso. É porque para você garantir a sustentabilidade do seu negócio, garantir emprego, né, tudo isso depende de uma sustentabilidade financeira, sobre a perspectiva financeira. Então, a transição, o maior desafio é o custo, né? A gente fala muito que o barril, ele é muito barato. O barril de petróleo, ele é muito comparado, né, o Bill Gates, no livro dele, ele fala que, poxa, comparado à Coca-Cola, ele é mais barato que 1 litro de Coca-Cola. Então, é difícil a gente chegar na escala e no preço do barril. Mas eu falo que isso não vai deixar de existir. Então, a gente tem que trazer viabilidade para a discussão, mas o impacto positivo, ele é muito maior. Outro ponto que eu gosto de abordar é como que a gente faz essas contas. Né? A gente faz muitas vezes a conta... A gente sabe do custo, né? Muitas vezes o custo do Brasil, você sabe de todas as dificuldades para você atrair capital e tudo, mas a gente tem que botar na conta todo o impacto que a gente gera, o impacto nas comunidades, tudo isso e o quanto você evita um custo futuro. E muitas vezes a gente não coloca isso na conta, né? E a gente tem essa perspectiva, por exemplo, de custo evitado, que também precisa ser considerado. Então, só trazendo um paralelo, tem uma oportunidade imensa, gigantesca de geração de novos negócios, um custo evitado imenso, que pode acontecer se essa transição não for feita, e no curto prazo a gente já sente isso, e tem uma questão de eficiência energética muito grande. Para o Brasil, tem um adicional do potencial da gente atrair novos negócios para o Brasil, atrair investimento financeiro para o Brasil. A gente precisa trabalhar aí em políticas públicas, né, em segurança jurídica e tudo isso, mas o potencial ele é muito grande, né? A gente consegue ver isso ainda mais forte no Brasil. A gente está falando de meio ambiente, né? O E do ESG, e eu queria falar agora do ESG como um todo, né? A Deloitte mesma realizou uma pesquisa que comprovou que uma gestão ruim de ESG influencia negativamente esses processos de fusões e aquisições, né? Das 500 empresas que participaram dessa pesquisa, 7 em cada 10, 72% disseram que alertas sobre ESG ruim fizeram desistir de um processo desses, né? Então eu queria pegar esse E, mas eu queria ampliar para o ESG todo. Qual que é a importância, então, desses outros, do S e do G, para essa sustentabilidade da empresa, mas também para ela ser atrativa, né, num processo futuro. A capitalização dela, né, Sim, no exatamente. mercado. Isso sem dúvida, né, o impacto de imagem, ele é imenso, e acho que a gente tem vários cases no Brasil e globais disso, mas eu queria trazer um ponto, que é o ponto do consumo, da decisão de consumo também. Né? Então, porque isso tem uma conexão grande com decisão de consumo, né? Então, a pessoa escolhe a marca que ela vai... E o consumidor está cada vez mais atento a isso. Exatamente. Uhum. E esse é um ponto que parece meio óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim.
Eu vejo muito, e eu falo que isso ao longo da minha carreira como liderança, eu vejo muito o consumidor, a pessoa sendo deixado em paralelo nessa conversa. E não é, né? A conversa ela tem que ser people-centric, né? Então tem que ser centrado no consumidor, tem que ser centrado nessa pessoa. Qual que vai ser o consumo do futuro? O que esse consumidor quer? Como que vai ser? Como que ele vai se posicionar? Como vai ser, né? Então, a gente trabalha pouco isso ainda. E isso que nessa pesquisa, ela mostra isso, o impacto nas marcas, o impacto na escolha do futuro desse consumidor. A gente já tem pesquisas também que mostram como isso já começa a acontecer no norte global, em regiões isoladas, onde a gente tem uma renda melhor, né? Mas isso já começa a acontecer. Então, essas gerações, elas já começam a olhar para o produto limpo, vamos dizer assim, e já olhar de uma forma diferente, já começar a escolher aquele produto de uma forma diferente. Aqui a gente ainda não vê isso, na maioria dos lugares do mundo a gente não vê isso. Mas a gente também começa, né, ele começa a olhar para aquela marca de outra forma, e aí o impacto é imenso, ele é gigante. Então, por isso, todo esse cuidado que as empresas já têm na hora de fazer as suas aquisições e como isso pode impactar na marca de forma geral. Maria, tem... A credibilidade, né? Desculpa. A pauta de transição energética, de descarbonização, de diminuição do impacto da pegada poluente, enfim, às vezes ele não está na lista de prioridade de muitas empresas, mas tem um outro tema que também você tem muito conhecimento, que é transformação digital e inovação. E, assim, tem tudo a ver, na minha concepção, eu não sei se explicar bem com palavras, é que você vai poder dizer melhor, como que esses universos se interagem, né? Acho que tem tudo a ver a empresa passar por transformações de processos, que inclui produtividade, inclui sistemas e tal, para ela também, ali no futuro, né, conseguir ter uma pegada menos, com impacto mais positivo, né? Inclusive tem tudo a ver com o consumidor, que foi uma coisa que você acabou de falar também. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, que é o quão sistêmico é esse movimento. Exato. Tem super a ver, né? Então, quando a gente pensa em otimizar, a gente pensa o quê? A gente pensa em tecnologia. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente está falando de transformação digital. Mas a gente não pode esquecer que atrás da transformação digital tem o quê? Consumo de energia e de minerais. Uhum. Então, eu gosto muito de falar, todo mundo fala, mineração e tal, mas ninguém quer deixar de usar o celular. Exato. E a gente esquece, hoje até na conversa que eu tive sobre telecom, a gente esquece dessa conexão. Repleto de componentes. Repleto de componentes, toda a infraestrutura ela é de cobre e tudo. Então, assim, é interessante como nós queremos nos manter totalmente conectados, com consumo do mesmo nível que ele está, mas do outro lado, né, eu sou contra algumas coisas que não fazem sentido, né, em função das minhas escolhas atuais. Então, a transformação ela está extremamente conectada. A gente precisa trabalhar... então, esse mundo não consegue estar desconectado. Eu não consigo fazer eficiência sem uma transformação digital. Para isso, eu preciso de capacitação também da mão de obra. Então, tudo isso tem um aspecto de ESG muito forte. Mas é muito importante a gente pensar o quanto também essa digitalização e essa transformação digital, ela demanda de energia limpa. E que é um outro potencial para o Brasil. A gente pensa nos green data centers e toda a tecnologia por trás, a gente tem uma matriz energética limpa, né? Mais uma vez, a gente vai voltando na conversa, mas é isso. Então, a atração, a gente precisa pegar essa oportunidade que está na nossa frente agora. A gente sempre fala isso, né? O Brasil tem um potencial, e a gente fala, gente, esse potencial tem que chegar, né? Que esse potencial está aqui, lá, a gente está quase acessando o potencial, mas não está. Então, acho que a gente tem que ir nessa corrida de tentar tangibilizar esse potencial do Brasil, a matriz limpa, para que a gente consiga efetivar tudo isso e colher os frutos aqui, não só os impactos, né? Mas os frutos. Falando em matriz limpa, o Brasil tem uma matriz energética relativamente limpa, como você mesma disse aqui no começo da conversa, né? A gente tem o etanol, a gente tem até o petróleo, né, do pré-sal, que é mais limpo que outros petróleos, né? Como é que você vê o Brasil nesse mercado de energia limpa, né? A gente ouve muito falar dessa questão do hidrogênio verde, né, que vai ser o futuro, que é uma matriz que pode ser exportado. Como é que você vê o Brasil nessa corrida pela essa renovação da matriz energética?
Eu acho que, como a gente estava falando, é a oportunidade que está na nossa frente agora. E eu só espero que não seja mais uma oportunidade, que a gente está lá com o cavalo ali arriado e a gente não suba nesse cavalo. Mas é imenso o potencial brasileiro. Tanto para, como eu falei, para atração de investimentos. A gente precisa trabalhar. E eu não vou falar que a gente não esteja trabalhando, tá? A gente está trabalhando para isso. Só que a velocidade com que se trabalhava antes não é a velocidade que a gente precisa trabalhar hoje. O gargalho é o quê? Legislativo? É infraestrutura, investimento. Isso é basicamente o que eu tinha falado antes, né? Assim, a gente precisa trazer investimento, a gente precisa de segurança jurídica e a gente precisa de regulação. Então, a gente precisa acelerar. Mais uma vez, não que a gente não esteja fazendo, mas talvez a gente tenha demorado para começar. A gente está fazendo, a gente tem trabalhado fortemente nisso. Isso tem sido pauta do presidente nesse giro asiático dele, né? Sim, e tem sido uma pauta, quando a gente conversa aí sobre COP30, uma pauta que o governo tem trazido sempre nas discussões, né? Então, é uma preocupação efetiva. Não vamos falar assim, é algo etéreo, que a gente sabe que precisa, mas não está sendo efetivamente discutido e feito. Mas a gente também precisa entender que é tudo muito novo, né? Quando a gente fala, por exemplo, regulação de carbono, tem várias variáveis que estamos aprendendo, o mundo está aprendendo. O que eu gosto de falar muito com relação a isso, a gente sempre olha a perspectiva do risco. Então, a gente quer muita informação para tomar a decisão, para testar. Né? Mas o risco de não fazer, ele é muito maior. Então, e a gente foi ensinado a vida inteira a ter o mínimo de risco possível. Né? Mas às vezes não fazer o risco é muito maior. Então a gente precisa acelerar. Acho que nesse processo a gente tem também uma característica, né, de sempre criticar o que está sendo feito, mas a gente vai errar. O que a gente precisa é começar a fazer. Não tem tempo mais de se esperar ou de chegar a 100% numa excelência tanto de tecnologia quanto de regulação. A gente precisa testar e a gente vai aprender fazendo. Senão, o meu receio é que a gente não tenha tempo. Para não perder esse bonde, né? Não perder esse bonde e tem impactos que vão ser difíceis de voltar atrás. Então, assim, a partir do momento que eu tiver uma acidificação de oceano, eu não consigo desacidificar. Então, eu acho que a gente está correndo contra o tempo da oportunidade, quando a gente olha na perspectiva Brasil, mas a gente está com um risco imenso climático, que ele não é reversível depois. A Maria Emília Pérez não é formada oficialmente em comunicação, mas como vocês muito bem podem ver, ela se comunica super bem, fala super bem, escreve muitos artigos, publica bastante no LinkedIn, é fonte de matérias e faz até cobertura especial para a Deloitte, como a gente vai ver aí no clipe. Around legal and policy change, what do you think are the main legal and policies challenges emerging from COP29 that the global community need to address moving forward? Well, I think that the main one is the one that we're all here really to address, which is the new collective qualified goal on finance. This is what do we do as the international community to move beyond 100 billion annually? There's been very large numbers tossed around in terms of what is needed. Eu achei que era uma repórter da BBC, da CNN, entrando ao vivo. Ela é ótima, Estadão, ó. Tá aqui, não, ó. E olha assim, foi um desafio gravar isso, tá? Não sei se vocês viram, tava ventando muito. Então, e eu não sou profissional igual vocês, mas tinha um cara da luz, o outro que tentava bloquear uma luz, o outro do microfone. E coitado dos meninos, eles estavam sacudindo o tempo todo. O clima do Azerbaijão não estava ajudando. Né? Você está aí conversando nessa cena aí com o Frida Okay-Philip, que também é da Deloitte, especificamente sobre a busca por um lugar comum nas delegações na questão do financiamento dos projetos de sustentabilidade, que foi uma coisa que a gente acabou de conversar. Como acho que é uma curiosidade geral, assim, muita gente vê do noticiário, né, as conversas, as reuniões das delegações, das autoridades, os políticos, os CEOs em conferências como as COPs. Como tá lá? Como é que é participar desses debates? Posso tirar o crachá? Opa, por favor. É fantástico, assim, né, quando eu entrando lá, eu até arrepio no primeiro dia, você olhar aquilo e falar, gente, eu tô aqui. Né, eu faço parte disso daqui. E isso é muito poderoso, porque a gente vê como efetivamente a gente pode contribuir
né, na nossa jornada de vida, nossa jornada de carreira, a gente pode contribuir efetivamente para o impacto no mundo. É fantástico você ver várias pessoas ali movidas para aquele debate, para aquele tema, né? É um mundo, gente, é assustador, é um mundo de pessoas. Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm noção disso, né? De que existem várias salas de debate, que muitas minúcias estão sendo discutidas antes de chegar nos chefes de Estado. Super, né? Então, assim, mais ou menos 2 semanas de debate, não sei, 10 dias, eu não estou com o número certo na cabeça. Cada dia tem um tópico específico, e isso não é só ali, né? Ali já é o fim da história. Isso já está acontecendo desde agora, mesas ao redor do mundo, onde a gente vem alinhando temáticas específicas, posicionamento de cada um daqueles países. A gente não ia conseguir fechar isso naquele período, né? Tem que chegar com o material um pouco mais pronto ali, né? Não exatamente pronto, mas... Não, exatamente. A negociação de fato acontece ali para o fechamento, mas é fantástico você ver aquilo rodando e você discutindo 24 horas por dia, porque você sai dali e continua, né? Tem os jantares e tudo acontecendo, respirando o debate, e você vê as mesas, grandes discussões, mesas, né? São salas inteiras, com grandes líderes globais, muitas vezes a gente vê, né, no jornal e tudo, ali trazendo a discussão, tomando as decisões que não impactam uma pessoa ou uma empresa, né, impactam um mundo. Então é extremamente poderoso, e a gente tem a oportunidade de trazer isso para o Brasil. Acho que vai ser um marco para a história, e uma grande oportunidade para a gente. Explica para a nossa audiência como é que as empresas participam dessas discussões, porque eu acredito que as pessoas achem que são apenas os países que estão ali sentados na mesa conversando, e não, né? Qual é o papel, né, das empresas? Quem são esses convidados e como é que vocês participam dessas conversas? As empresas mais relevantes de cada setor, elas são convidadas para temas específicos, né? Então a gente vê efetivamente a contribuição dos setores acontecendo ali. No Brasil, esse ano vai ter o que a gente está chamando de SB COP 30, que é uma iniciativa liderada pela presidência da COP, pelo André, mas junto à CNI, que ela traz para a mesa os principais líderes do setor privado. André Corrêa do Lago, junto com Ricardo Mussa, que vai liderar essa iniciativa junto à CNI. Então, temos várias frentes em temas específicos, e em cada uma delas o C-Level, tem uma pessoa do C-Level de uma empresa liderando do setor privado. Isso é extremamente relevante, vai de encontro ao que eu trouxe para vocês na conversa, que eu preciso entender o setor privado e a demanda do setor privado para desenhar políticas públicas efetivas. Né? E isso eu já escutei o pedido do governo mesmo. Olha, eu preciso entender o setor privado, eu preciso entender. E aí eu estava conversando também sobre a importância da gente ter as discussões dos setores, né? Não adianta uma empresa isoladamente trazer o posicionamento dela, mas como que o setor precisa do apoio do governo, o que o setor precisa, quais são, né, o que ele tem de bloqueio para avançar, para acelerar aquela transição daquele setor. E aí é super complexo, porque né, não é mais só a empresa, é o setor ele por si só ele não consegue muitas vezes trazer a viabilidade, eu tenho que olhar a cadeia inteira. Então são discussões complexas. E aí eu falo a cadeia, eu não estou falando só do Brasil, que aí são as discussões que vão para a COP, eu estou falando como que é isso no mundo, né, e as decisões que a gente precisa trazer, levando em consideração os interesses dos diversos países para o atingimento das metas. E aí a gente precisa garantir essa conexão muito forte entre as NDCs, né, as metas, os compromissos de cada país, mas como que o setor privado efetivamente contribui para o atingimento daquelas metas, né? Então, pensa que é uma amarração num nível muito importante. Essa é a conexão. Então, o setor privado ele está ali efetivamente entregando as metas, descarbonizando os seus setores, e o país está ali, né, os governos garantindo aquela regulação, todo o incentivo e a regulamentação necessária para que se mova aquela economia.
Maria, trazendo uma conexão aqui com o assunto principal que eu cuido aqui no Estadão, que é a Media Marketing, a gente já falou do quanto que a transição energética é importante para os negócios da empresa em termos de sustentabilidade financeira, em termos de oportunidades futuras, em termos de reputação. E como é que isso se conecta com a comunicação da empresa? Como ela deve se comunicar, tanto no sentido de mostrar o que ela está fazendo, óbvio, quando ela está fazendo alguma coisa, mas também, de repente, de educar as pessoas, de ajudar o público a entender melhor a importância desse processo. Como é que você vê o papel da comunicação nesse processo todo? Extremamente relevante, né? Eu falo que você catequiza interno e externo o tempo todo, né? Tem a comunicação interna e tem a comunicação externa. É super importante para o posicionamento da marca, para mostrar a efetividade do que a empresa vem fazendo. Então, comunicar os projetos de descarbonização, trazer relevância para aquilo e mostrar como efetivamente aquela empresa tem se movimentado com relação ao atingimento das suas metas. Então, acho que isso é essencial. Tem uma relação direta, como a gente falou, na marca, no valor da marca. Isso é um dos meios mais importantes da gente mostrar como você comunica para o mercado. E tem a comunicação interna também, que ela é muito relevante, porque ainda existe, né, um gap. A gente falou que tem avançado muito a maturidade, o conhecimento, o nível de conhecimento com relação à temática, mas ainda existe um desnivelamento. Então, o que eu acho que o mais interessante é a gente entender assim, o que eu aqui tomando essa água nessa caneca, o que é o impacto para a transição? O que a gente aqui gravando, o que é o impacto para a transição e o que eu posso fazer diferente? Né? Então, a empresa, na hora que ela comunica externa, ela comunica o que ela tem feito, e internamente a gente tem que comunicar para os nossos empregados o que ele pode fazer diferente, como que ele tem que mudar o olhar dele, porque muitas vezes é um olhar de redução de custo ou de ganho de qualidade, mas agora a gente precisa garantir que ele tenha essa outra lente, né? Que é a lente da sustentabilidade. Até para que ele possa colaborar para os projetos de sustentabilidade. De maneira efetiva. E assim, tem uma relação muito forte com cultura, né? Porque eu preciso setar uma cultura ali que tem agora essa outra lente, né? Cultura, você não muda de um dia para o outro, né? A alta liderança, ela tem que comunicar de uma maneira muito efetiva, não só através de comunicação, mas de ação. Uma coisa não pode estar desconectada com a outra. Para que essa mudança efetivamente aconteça na base das organizações. Então, acho que o papel da comunicação ele é essencial para que isso aconteça de forma efetiva. Maria Emília, a gente está nessa temporada só ouvindo mulheres, né? O Igor leu ali o teu currículo, mas eu queria que você contasse aqui para a gente, também para quem está assistindo a gente, como é que foi essa sua trajetória até você chegar nesse ponto que você chegou? Ele falou dos anos que você passou na Vale, né? Eu queria que você contasse um pouquinho qual foi a trajetória de carreira que você traçou e que você seguiu e quais foram as dificuldades, quais foram os desafios, né? Porque a gente sabe que mulheres, muitas vezes, as pesquisas dizem, ganham menos que homens que estão ali exercendo a mesma função. Por exemplo, sabemos que tem ali muita dificuldade por conta de licenças maternidades, por exemplo, mulheres que estão em época que as empresas acreditam que vão ter filhos, então a gente sabe que a nossa trajetória não é muito fácil, né? Eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente as suas histórias. Não, um prazer imenso fazer isso. Vou tentar trazer uma linearidade aí para a gente manter. Mas eu acho que na hora que a gente vira uma liderança, principalmente uma liderança feminina, primeiro que quando eu virei líder, né, há vários anos atrás, não era tão comum, né? Já estava muito próximo aí de se começar a trazer isso muito mais forte, mas não era tão comum. E eu lembro que eu fiquei informal como liderança por muito tempo, mas não que não se quisesse formalizar, mas era dinâmica. Então, a gente acabava tendo uma liderança não formal ali. Você acha que era um teste? Não, eu acho que é uma dinâmica mesmo que se tinha. A gente tinha muito mais homens no cargo de liderança. E aí a gente começou a ter esse movimento muito forte, trazendo as mulheres e tudo. A gente se cobra muito mais. Então, na hora que eu sentei nessa cadeira, a sensação que eu tive foi meio que padrão que eu vou seguir, né?
que é uma referência? Porque a gente tem referência, né? E aí isso nos aprisiona na opinião, né? Do que o modelo traz como sendo... E a referência era basicamente masculina, porque também não basicamente é, masculina, né? construtivo. E isso foi muito interessante, né? E aí a construção de toda a minha jornada de liderança, ela vem muito entender quem eu sou. Quem eu sou como mulher, como líder, como mãe, e como eu me encaixo ali de forma a trazer o que eu tenho de melhor para a mesa. Então, foi uma jornada muito sofrida. Muito sofrida, e é uma jornada que a gente precisa querer um autodesenvolvimento, um autoconhecimento. Eu falo que eu já fiz todos os tipos de terapia possíveis, porque não tem como a gente liderar efetivamente se a gente não se conhece profundamente. Então, senão você acaba caindo nessas armadilhas de tentar se encaixar em algo que muitas vezes você não cabe. Isso foi o que aconteceu comigo, né? Então, muitas vezes a gente quer se encaixar, a gente acaba se masculinizando muito e a gente perde as nossas características, né? Os nossos grandes diferenciais. E aí, às vezes, é numa piadinha, né? Uma coisa, mas você vai perdendo e você vai se moldando. É uma característica do ser humano, a gente quer ser aceito, né? Então, só que na hora que cai aquela ficha que você olha pra você e eu tive esse momento muito forte na minha carreira, eu olhei pra mim e falei, quem eu sou? E na hora que eu falei quem eu sou, eu olhei pra mim e falei assim, nossa, será que eu admiro essa pessoa? E isso foi muito interessante, que foi esse primeiro momento da minha carreira foi quando meu filho nasceu, né? E que eu acho que é um momento muito único para a mulher, né? Muito transformador, né? Super, que você olha e fala assim, poxa, eu tô deixando uma vida, o que eu tô deixando de impacto real, e aí você tem aquele momento de, né, eu volto pro trabalho, mas eu preciso eu preciso impactar o suficiente para que justifique isso, né? Então, eu acho que foi uma jornada profunda, sofrida. Solitária? Solitária. A liderança, ela é solitária, mas ela não precisa ser solitária, né? Eu tento trazer muito essa humanidade, eu falo que eu gosto de gente, né? E eu não tenho medo de falar que eu errei, que eu não sei, que eu aprendi, né? A gente está sempre aprendendo. Então, isso tem sido uma jornada interessante, né? E eu tenho, assim, eu encontrei grandes líderes ao longo dessa carreira. Então, eu também sou muito grata que encontrei grandes líderes homens e mulheres também, né? E que tem me ajudado tanto a me entender melhor, como, né, a trazer uma perspectiva para mim diferente. Então, isso é muito bacana, mas a gente precisa estar aberto a escutar, a gente precisa se conhecer, e aí é uma jornada interessante. E o ano passado, até na ida para a Copa, eu acho que esse caso é um caso interessante. E eu posso falar, foi meu líder hoje na Deloitte, meu sócio, mas líder da Deloitte. E aí a gente ia comigo para a COP, foram algumas pessoas, e uma das pessoas tinha acabado de chegar de licença maternidade, era uma mulher. E na hora que eu falei com ele, a primeira reação dele foi assim, nossa, mas ela acabou de chegar de licença maternidade 1 mês. E eu falei, poxa, mas... assim, a primeira coisa que você vira, poxa, mas por causa disso ela não vai poder ir, né? E a resposta dele me marcou muito. Eu quero que ela esteja aqui pelo diferencial dela ser mulher. E o diferencial dela ser mulher está também ela ter filhos e ela ter um momento especial na carreira dela. E ela ir ou não ir não vai mudar a carreira dela aqui. Então, eu só quero garantir que ela está indo porque ela quer ir e não porque ela se sente forçada a ir para ser igual aos homens ou para estar no nível igual aos outros. Quero dar essa segurança para ela. Eu quero dar essa segurança para ela. Vamos conversar com ela sobre isso. E nós dois conversamos com ela. Isso para mim foi muito, muito bonito. E ela decidiu ir ou ela decidiu foi. Ficar? Ela foi e ela falou, eu como mulher, eu preciso ter um homem em casa que me apoie. E eu tenho, eu tenho esse homem que me apoia e eu tenho a segurança de deixar meu filho para ir, assim como se fosse o caso dele ir, ele deixaria comigo. Olha como é importante essa paternidade dividida, né? Super. Porque o filho é dos dois. É dos dois. Talvez se fosse uma oportunidade para esse homem, ele, meu filho tá com a mãe, né? Mas a gente às vezes não pensa pelo outro lado, né? E ela ter essa segurança. Super. E que bonito esse meu líder,
que Sim. trouxe essa reflexão, porque Sim. eu não tinha tido essa perspectiva. Sim. Eu sou uma mulher, então eu quero mostrar que não necessariamente a gente precisa ser mulher para ter essa empatia. Existem homens com muita empatia. E Porque que eles trazem estão esse olhar. atentos, muitos deles estão Estão atentos, né? Exato. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E isso me dá a segurança de olhar para esse líder e falar, é alguém que olha por mim na minha integridade, assim, quem eu sou efetivamente, que é o que eu tenho buscado na minha carreira. É me valorizar por quem eu sou efetivamente. Que ótimo. Você fez parte da B2Mami, na verdade, que se fala, que é uma instituição aqui em São Paulo que tem forte atuação junto a mulheres que querem conciliar carreira corporativa com maternidade e projetos com essa pegada de empreendedorismo e tal. Você pode explicar um pouco mais? Porque eu acho que é tipo uma plataforma interessante, né? Para as mulheres que querem uma carreira corporativa. E é um ambiente extremamente acolhedor. Quem não visitou aqui em São Paulo, sugiro visitar. Quando eu fui a primeira vez, eu ainda era Vale, e eu fui visitar. Fui com uma gerente da Deloitte, que foi essa que eu levei para Baku. Olha como é que a vida vamos se cruzando, né? E foi encantador você ver um ambiente tão receptivo, tão acolhedor. Então, são mulheres que empreendem e muitas vezes a gente não tem aonde deixar o nosso filho, né? A gente precisa trabalhar. Então, como que a gente são vários pratinhos que a gente tenta e eu falo que todo mundo me pergunta, como é que você faz? Eu não faço. Eu deixo vários pratos caírem. E nessa visita, eu vi mães ali com filhos. Então, tinha um berçário, tinha um lugar que ela dava comida. Então, toda uma estrutura para que aquilo aconteça. E aí, ela faz também rodadas de investimento, né? Então, empresas investem naquelas mulheres empreendedoras e a gente também trabalha com mentoria para essas mulheres, né? Então, várias pessoas também, quem quiser procurar, podem se cadastrar lá para ser mentoras, né? Claro que tem um processo, mas pode ser mentora dessas mulheres para que a gente consiga alavancar os negócios que elas estão desenhando e tudo. Então, é extremamente importante, é uma ação muito, muito bonita e muito importante. Você ainda colabora com a Deloitte participa. Deloitte. Nesse momento eu não estou mentorando ninguém, mas é um prazer. Sempre que eu posso, eu estou ali. É muito, muito importante. Maria Emília, como foi? Você ficou 18 anos na Vale, né? E ali você começou a ter cargos de liderança, né? E hoje a sua especialidade, o tema que a gente vê que te apaixona, inclusive, é a transformação energética, é a sustentabilidade. A Vale e o senso comum, talvez até a pouca informação das pessoas, né, joga a empresa como alguém que polui e tal, né, que causou que ou esteve envolvida, né, não que causou, mas esteve envolvida em 2 grandes impactos ambientais recentes, né, quando você estava lá. Isso aí como isso aí interferiu na sua carreira, você estando na Vale, né? Tô falando especificamente de Brumadinho, né? E a Mariana. Porque foram 2 crises relevantes, né? Eu tenho um orgulho imenso de ter trabalhado na Vale. É uma escola extremamente humana. Como eu falei, eu tive líderes ao longo da minha carreira e líderes ali que são referência e vão continuar sendo para mim. Mudou, assim, eu falo que o dia de Brumadinho foi um dos dias mais impactantes da minha carreira, da minha vida pessoal. Eu lembro a sensação, eu lembro na pele o que eu senti naquele momento, né? Eu tinha ido levar meu filho na escola e quando eu voltei, eu entrei no meu andar e tinha pessoas sentadas no chão. Eu até brinquei, falei, gente, o que está acontecendo aqui? Só porque acho que era uma sexta-feira, eu falei, o que está acontecendo? Achei até que estavam brincando, não entendi o que estava acontecendo, e aí eu percebi que as pessoas estavam chorando, né? E até eu entender o que efetivamente, porque eu estava dirigindo, deixando o menino na escola, eu não sabia o que estava acontecendo. Foi um impacto, assim, gigantesco para a empresa. Foi um impacto para todos nós que ali estávamos como funcionários, porque efetivamente a gente entendia o que era feito. E segurança sempre foi uma pauta prioritária. Sustentabilidade sempre foi uma pauta prioritária. Então, você vê aquilo acontecendo, né, e impactando pessoas que trabalhavam com a gente. Sim, muitos funcionários. Muitos amigos nossos. Então, não eram pessoas distantes, né, eram amigos. Então, todos nós tínhamos alguma relação, de alguma forma, ou com aquela região, ou a gente tinha conversado com alguém, ou a gente tinha acabado de trocar um e-mail. Então,
Isso era muito forte. E aí, quando eu falo que a Vale sempre trabalhou com isso, vou te dar um exemplo que é muito interessante. Eu trabalhei muitos anos na pelotização, que é um dos business da Vale. E lá, a origem da pelotização, ela é uma origem de sustentabilidade e de reuso de resíduo. Então, o minério, vou tentar explicar de uma maneira simples, né? Ela tem uma granulometria que ele não era usado. E aí, o que se fez, né? Se estudou uma inovação e essa inovação, ela aglomera essa partícula mais fina e faz as pelotas, que são bolinhas de minério com alto valor agregado, né? E aí são outras matérias-primas são adicionadas ali, ele tem um alto valor agregado. Isso é uma inovação. E é uma inovação de sustentabilidade, de geração de resíduo, impacto, desperdício. Então, a essência desse negócio da Vale, ela é a base da inovação e do impacto sustentável. Ela vem, né, e aí todos os setores, como a conscientização de todos os setores do mundo, ele vem evoluindo e avançando ao longo do tempo. Mas, assim, o impacto efetivo ali no dia a dia, nas pessoas, ele foi imenso. Né? E aí, esse foi um outro momento, né? Eu falei, o primeiro momento de mudança para mim foi o nascimento do meu filho, e esse foi um segundo momento. Né? Um segundo momento que eu queria avaliar quanto eu estava sendo efetiva no que eu fazia. E aí eu me questionei muito, como que eu posso ser mais efetiva? Como eu posso gerar um impacto maior para isso? E aí entra meu filho de novo. Um dia, nessa semana, eu cheguei, um dia ele me pegou chorando, né? Porque eu arrepio toda, porque assim, foi um dia muito marcante. E eu tava chorando, entendendo, porque vários amigos, eu não fui porque ele era pequeno, vários amigos foram para Brumadinho. Né? Então, assim, o mutirão que se fez ao redor aqui, dali, dentro da empresa, teve gente que muda de roupa, pegou um avião e foi para lá. E todo mundo tentando entender, e a gente sempre se comunicando com quem estava ali na linha de frente, tentando todo mundo, de uma maneira pessoal, ajudar de alguma forma. Todo mundo mobilizado. Todo mundo muito sensibilizado. Muito sensibilizado, muito mobilizado para aquilo ali. E ele me pegou chorando, e aí falou, tá, se isso está te doendo tanto, o que você vai fazer diferente? Seu filho. E eu olhei. São perguntas simples que os nossos filhos fazem, mas eles jogam a gente num lugar, no chão, né? E aí eu fui tratar isso na terapia, né? Falei, se tem um incômodo, né? A gente tem que... O que eu faço e tudo. E aí eu vi, olha, eu tinha muito orgulho do que eu fazia ali, muito orgulho do que era feito, mas como que eu poderia gerar um impacto maior? E aí eu resolvi, fiz um processo de transição de carreira, fiquei 3 anos ainda na Vale, ou mais, eu não lembro mais agora numericamente, mas eu fiquei um tempo ali ainda preparando para entender aonde eu poderia gerar maior impacto, e aí eu resolvi ter uma carreira em consultoria, que aí eu poderia olhar mais globalmente, trazer melhores práticas globais para cá, né, e fazer essa troca e toda essa relação e trazer para o Brasil. Então, é um pouco de como impactou, mas como eu também tento usar isso de uma forma positiva para mim. Bom, então a gente queria agradecer a presença da Maria Emília Pérez aqui com a gente, líder de estratégia e desenvolvimento de negócios para o clima e sustentabilidade da Deloitte. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por contar suas histórias, por dividir, né, com a gente suas experiências. Muito obrigado, Maria Emília. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E obrigada a você que participou aqui com a gente, assistindo essa conversa. A gente já te convida para o próximo episódio, com mais uma liderança feminina, falando um pouco mais sobre sua carreira, sobre os desafios e também as tendências do mercado. Obrigada pela companhia. Tchau.